Queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando agora o nosso estudo semanal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Nós continuaremos a estudar o 24º capítulo da obra, esse capítulo que tem o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos estudar agora o item Não vades ter com os gentios, subitens que vão de 8 a 10 desse capítulo, e que são compostos por uma passagem do Novo Testamento, seguidas por 3 parágrafos com os comentários de Allan Kardec. Então, que o Cristo esteja conosco, abençoando o nosso estudo, abrindo nossas mentes e corações para que possamos entender bem o Evangelho e aplicá-lo em nossas vidas. Muito bem. Esse item, não vades ter com os gentios, é um item que nos traz a explicação sobre a passagem do Novo Testamento que dá abertura a ele, que coloca o tema da propagação da palavra, do ensinamento pelo adepto, seja ele um apóstolo ou um espírita, ou qualquer pessoa que tenha contato com a doutrina do Cristo e queira propagá-la, queira divulgá-la. Bom, como isso foi feito lá na época de Jesus, e qual é o papel do espírita de hoje, né? Ou de qualquer pessoa, nesse contexto, esse é o tema principal do nosso estudo de hoje. Esse tema que nos ensina, ou melhor dizendo, esse item que nos ensina que o papel nosso enquanto cristãos é justamente divulgar a doutrina do Cristo, plantando essa semente em um bom solo, como a gente vai ver aqui no decorrer do nosso estudo. Então, para a gente pensar um pouquinho aquela ideia de continuidade do texto, ela é também uma ideia bem simples, mas uma ideia muito interessante, assim como todas as que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e importante para nós. Nós vimos anteriormente a introdução ao tema da distribuição do conhecimento da lei divina entre as pessoas. Essa distribuição do conhecimento sobre as coisas espirituais. Quais são os seus primeiros... Como ela é feita, quais são os primeiros detalhes, como a gente deve fazer essa divulgação e como a gente deve receber essa divulgação. Como a gente deve distribuir esse conhecimento, melhor dizendo, né? Nesse item a gente vai ver então como a gente transmite o conhecimento. A gente começa a estudar o nosso papel enquanto pessoas que podem transmitir o conhecimento sobre as coisas espirituais. Então, a gente teve uma introdução no item passado sobre essa ideia geral do conhecimento, agora mais especificamente como transmiti-lo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto para a gente começar o estudo. Começa com essa passagem do Novo Testamento, subitem 8, que Jesus retira do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Muito bem, então essa é a passagem do Novo Testamento que dá abertura a esse nosso tema. Notemos, né, que nessa passagem Jesus está conversando com seus apóstolos, com todos eles, e envia esses 12 apóstolos para que eles possam divulgar a boa nova. Mas eles vão com essas orientações para que não procurassem os gentios e para que não entrassem nas cidades dos samaritanos. A gente vai ver que esses dois povos, no decorrer do texto,
não estavam preparados para receber o ensinamento de Jesus. Por isso que Jesus pede para que seus apóstolos não entrem nessas cidades, mas que busquem aquilo que ele chama de ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, aqui, compartilhando o ensinamento por todos os lugares, mas que deixasse os povos gentios eram aqueles, os povos que eram considerados gentios eram os não judeus. E eu vou deixar aqui um exercício para se fazer depois da leitura do nosso texto hoje, aqueles que quiserem, obviamente. Procurar ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo quem eram os samaritanos. Lá no início do nosso estudo, nós passamos pelos itens do Evangelho que trazem a descrição de quem eram os samaritanos, os publicanos, os portageiros, entre outros. Aí a pessoa, aqueles que fizerem isso vão entender um pouquinho melhor até por que Jesus faz essa recomendação de não procurar os gentios e de não procurar os samaritanos, sabendo quem eram os samaritanos. Os gentios a gente já consegue imaginar, né? Porque eram os povos que não tinham ainda, muitas vezes, a ideia de um Deus único, não tinham os princípios que o povo hebreu já tinha naquela época. Então vamos lá, vamos para o texto de Kardec, porque o texto de Allan Kardec vai trazer explicações mais profundas sobre isso que a gente está tentando dizer, se fundamentando apenas aqui na passagem do Evangelho, né? De Mateus. Vamos lá. Allan Kardec, subitem 9, aqui, parágrafo 1. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Então aqui, né, mais de uma vez, Jesus, por suas atitudes, por suas palavras, provou que ele não tinha nenhum tipo de limitação de deixar sua doutrina apenas com o povo judeu. Longe disso, ele queria que sua doutrina fosse propagada pela humanidade. Então, quando Kardec escreve essa primeira frase, ele já está tentando comparar o que ele vai dizer com o que está no Novo Testamento, porque parece aí no Novo Testamento que Jesus tem um certo exclusivismo, que ele quer que os seus apóstolos ensinem apenas para algumas pessoas. Vamos continuar o texto de Kardec. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, que não vão visitar os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, olha o texto em destaque aqui, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Então é por isso que Jesus pede para que os seus apóstolos não visitem principalmente os gentios. Não é que ele não quisesse ou que ele duvidasse que os gentios não pudessem entender os ensinamentos. É que, em primeiro lugar, ele envia os apóstolos para pregar entre aqueles que estão preparados para receber o ensinamento. Ok? Então, é por isso que ele dá essa tarefa aos apóstolos. Mas continua o texto dizendo: com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, e que base é essa? A base é essa daqui, a crença no Deus Uno. Os pagãos eram povos ainda politeístas, acreditavam em diversos deuses. Muito mais difícil dizer a eles: olha, existe um Deus só, e agora a gente tem o Messias que veio trazer a mensagem desse Deus. Muito mais difícil a tarefa. Como eu coloquei aqui em poucas palavras, pode não parecer, né? Mas a primeira coisa que tinha que ser ensinada a povos pagãos é que existia um Deus só, e não a multiplicidade de deuses como eles pensavam. E depois colocar ainda os ensinamentos que o povo judeu já tinha, através de Moisés, os 10 mandamentos, fazer com que esse povo se habituasse a isso para depois receber os ensinamentos de Jesus, que era já a segunda revelação, né, divina para a humanidade. Então, era uma tarefa muito mais difícil. Então, faltava essa base aos povos pagãos, aos povos
que não eram povos judeus. Então, retomando o texto. Com os povos pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E olha aqui um outro problema, né? Os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Então a gente tem duas coisas aqui. O próprio povo não está preparado e os próprios apóstolos não estavam preparados para essa tarefa de levar a eles, aos povos pagãos, a boa nova, o Evangelho de Jesus. Vamos terminar esse primeiro parágrafo. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, de semear em terreno já arroteado, de plantar em um terreno que já está pronto para receber a semente. Em um terreno que já está arroteado, já está preparado para receber a semente. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então, o que está sendo dito aqui, né? Que os apóstolos fizeram essa tarefa que Jesus lhes propôs nesse momento e que depois chegaram até mesmo a Roma, que era o centro do mundo naquela época. E pagão, né? Era um povo que não acreditava, não tinha os princípios do cristianismo em sua cultura. Bem, ainda hoje consideremos essas duas circunstâncias ao divulgar os ensinamentos. Exatamente porque nós vimos anteriormente que não é o caso de não ensinar, não é o caso de esconder a candeia como debaixo do alqueire, de esconder a lamparina debaixo de um cesto, como diz o texto. Mas o de saber o que ensinar, para que ensinar e quando ensinar, para que seja tudo aproveitado, né? O esforço daquele que ensina, o conhecimento daquele que ensina, o tempo empregado nisso e também a preparação daquele que vai receber. Existe um momento, sim, entre nós até de semear terreno, de preparar terreno e depois ensinar. Mas a própria preparação de terreno já é um certo tipo de ensinamento. Nessa preparação de terreno onde a gente vai levando a pessoa a pensar sobre certas circunstâncias, como, por exemplo, a imortalidade da alma, a suprema bondade de Deus, para que depois a gente coloque princípios mais profundos para a sua vida. Então, é isso que esse primeiro parágrafo explica. Ele explica os motivos dessa orientação de Jesus. Porque Jesus orienta os apóstolos a não procurar os gentios e nem os samaritanos, mas a procurar antes as outras ovelhas da casa de Israel. Porque essas já estavam preparadas e porque para levar esse ensinamento a elas, os apóstolos já tinham preparação suficiente. Então, como que a gente começa, né, a divulgar o reino de Deus enquanto apóstolos, enquanto espíritas? Procurando, primeiramente, aqueles que já têm uma certa inclinação, uma certa base, uma certa preparação para receber os ensinamentos, se a gente quiser pensar dessa forma e transferir esse ensinamento para os dias de hoje. Vamos para o segundo parágrafo, agora subitem 10 já. Essas palavras também podem aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo, como dissemos, né? Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então estejamos atentos. Que é que o Evangelho segundo o Espiritismo está nos ensinando a aplicar esse ensinamento ao Espiritismo. Uma pessoa que é, aqui como está escrito no texto em destaque, um incrédulo sistemático, é uma pessoa que tem o seu ponto de vista e que não aceita um raciocínio oposto. Ela diz assim, essa coisa de espiritismo, Jesus, Deus, isso é tudo besteira, isso não existe. E a gente vai tentar explicar a pessoa, não adianta você argumentar, não adianta você dizer nada, isso não existe, pronto. A pessoa pensa daquela forma e ela dificilmente vai mudar a sua maneira de pensar, porque ela tem uma incredulidade sistemática, ela não acredita por um sistema seu. Ela não acredita simplesmente porque ela não quer acreditar, porque ela não quer ouvir.
E aí, então, não vai caber a nós convencê-la do contrário. Então, esses incrédulos sistemáticos, zombadores obstinados, adversários interessados, as pessoas que se comprazem ali em contradizer, sem querer um diálogo, sem querer um pensamento, uma conversa raciocinada, eles não querem isso, eles querem só zombar mesmo, querem só desacreditar, querem só zombar, querem ser adversários, têm interesse em ser adversários. Né? Tem pessoas assim. Então, essas pessoas, não adianta, elas terão seu tempo. E a gente sempre lembra da seguinte circunstância, né? Acreditarmos ou não em Deus e em suas leis não fará a menor diferença para Deus e as suas leis. Deus continuará existindo e suas leis continuarão vigendo. Elas continuarão ativas. A gente acredite ou não. Isso funciona para nós e funciona para esses incrédulos sistemáticos. Então, calma, tranquilidade, paciência. A gente não precisa passar dos limites com essas pessoas, né? Continuamos o texto. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germen fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar a sua conversão. Olha aqui que interessante essa passagem, né? Kardec está dizendo para a gente procurar primeiro os de boa vontade, porque esses desejam a luz, esses querem receber os ensinamentos, os conhecimentos. Tem neles um germen fecundo. Tem muitas pessoas assim. E assim a gente não perde o nosso tempo com quem não quer ver. E essas pessoas, o orgulho delas resiste ainda mais, olha aqui na passagem, né? Quanto mais importância a gente der para a conversão delas, maior é a resistência do orgulho dessas pessoas. Então elas resistem e não querem ouvir justamente porque têm orgulho, são pessoas orgulhosas. Então é o orgulho que se combate nos mais resistentes. Eles são assim também por causa do trabalho de mudança que a conversão pode trazer a eles. Eles vão ter que fazer uma mudança de postura, né? É o orgulho que impede porque é difícil para a pessoa ela admitir que ela não está certa em relação a algo que é fundamental na vida, que é a comunhão com Deus. Se eu digo, não, Deus não existe, eu tenho uma postura na vida. Se eu admito a existência de Deus, eu automaticamente admito outras coisas, responsabilidades que eu tenho para com Ele, para com o Criador. E isso tem que causar em mim mudança. Olha o trabalhão que dá isso para pessoas que não acreditam. Né? Então é o orgulho ali falando alto e não deixando com que a pessoa mude. Então esse é um trabalho muito mais difícil e a gente pode se dedicar mais àqueles que querem ver. Né? Vamos para o texto seguir, para a sequência do texto. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza nas trevas, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Então é uma coisa aqui que o Evangelho diz que é uma coisa notável. Existem cegos, por incrível que pareça, que gostam das trevas. Eles se comprazem nas trevas, se comprazem na escuridão, como diz o texto. E se eles gostam da escuridão, de nada vale a gente abrir os olhos deles. Eles gostam da escuridão. Então a gente pode até abrir os olhos, mas eles voltarão para a escuridão e isso faz, né, com que a gente perca um tempo que pode ser dedicado a pessoas que realmente entendam e que passem a ser sustentadores da causa, que passem a ser divulgadores também da doutrina, que passem a espalhar os ensinamentos e a viver, né, de acordo com os sentimentos, com os conhecimentos que receberam sobre a espiritualidade. Vamos seguir o texto. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. É uma questão de educação.
Não adianta a gente ficar forçando a crença das pessoas. A fé é algo que não se impõe, diz Kardec. Que nem se prescreve, nem se impõe e nem se prescreve, nem uma coisa e nem outra. E, no entanto, a gente pode tentar conversar com a pessoa, mas se a gente deixar essas pessoas tranquilas, isso não é uma questão de indiferença, é questão de boa política, ou seja, questão de boa convivência, questão de educação, de não forçar a crença alheia. Segue o texto. Chegar-lhes-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Então, por isso que a gente leva primeiramente a outros. Essas pessoas divulgam, esses sistemáticos ficam cercados por pessoas cada vez mais que são adeptos dessa doutrina e uma vez eles não conseguirão resistir à força dessa doutrina presente em uma sociedade. Aí julgarão que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. Olha aqui, né? O caminho pelo qual o orgulho é rompido. A pessoa acredita que aceita voluntariamente. E não porque outros lhe prescreveram, não porque outros lhe trouxeram a ideia. É porque já é uma ideia vigente, ela falou, opa, vou aderir a isso. Tem muita gente voluntariamente aceita aderir a isso. Enquanto quando a gente leva diretamente a pessoa, ela se sente pressionada, se sente convertida, se sente como alguém que está recebendo uma ideia, e aí o orgulho, né, da pessoa diz, não aceito, não aceito que me digam isso, não aceito que me falem assim, não aceito que me orientem a essa conduta, isso sou eu que tenho que fazer, então não aceito. E aqui a gente pode fazer um parêntese rápido, né, e lembrar que essa postura acontece muito frequentemente na nossa vida. A gente diz para as pessoas, é uma coisa inclusive muito comum acontecer de pessoas mais velhas, mais idosas para mais novas, pais para filhos, os pais dizem assim, não faça isso, não vai dar certo. E o filho que imagina, né? Acha, eu vou fazer sim. E aí faz, e aí não dá certo. Ele vai fazendo e vai não dando certo até que chega um momento em que ele para de fazer e diz que parou por experiência própria. E de fato foi, mas poderia ter evitado muito sofrimento, muita fadiga, muito desvio, se tivesse ouvido o que as pessoas lhe dizem. Então é uma prova é uma mostra de orgulho essa circunstância no nosso dia a dia, né? Então aqui o Evangelho traz para a gente o remédio. É uma questão de convivência social às vezes. É só isso que quebra o orgulho da pessoa. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. A ideia novamente do cultivar, né? Aquela ideia que a gente já viu no parágrafo anterior e que a gente vai entendendo que a gente vai plantando o campo em diversos pontos e a semente vai desabrochando em diversos pontos e daqui a pouco a gente tem um campo, a maior parte do campo semeado do que não semeado. E dali para frente a gente vai preparando o resto do terreno. Assim também é com as pessoas. A semente aqui é a ideia, é a boa nova, é o Novo Testamento. O campo é o coração das pessoas, a mente das pessoas. Então a gente planta boa semente onde a gente sabe que ela vai nascer. Esse parágrafo, então, ensina sobre a missão do espírita diante daquele ensinamento de Jesus não vá de ter com os gentios e nem com os samaritanos. Antes, entre as pessoas que estão preparadas para o ensinamento. Então vamos para o nosso último parágrafo? Vamos lá. Parágrafo para a gente encerrar esse item do Evangelho e o nosso estudo de hoje. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo,
os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. E Kardec está se referindo à vinda do Espiritismo. Né? A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Se lá na época de Jesus nasceu entre o povo judeu, entre as ovelhas de Israel, na casa de Israel, que era um povo pequeno, hoje isso não acontece mais. Hoje, o hoje ao qual Kardec se refere é a época em que veio a doutrina espírita. E a gente lembra, pela história que a gente vê do Espiritismo, que as comunicações começaram em diversos países do mundo ao mesmo tempo. Então o Espiritismo, ele não é próprio de um país, porque apesar de Kardec ser francês, o Espiritismo não nasceu na França propriamente dita. Ele foi codificado ali por Allan Kardec, mas as informações, como a gente viu aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, chegavam para Kardec de diversas partes do planeta. Então, é isso que Kardec está dizendo. Que a terceira revelação, o Espiritismo, é uma ideia universal, é uma ideia espiritualizada, é uma ideia que pertence à humanidade espiritual. É isso que Kardec está dizendo. Né? Ela rompe com os limites, os horizontes das nações, das etnias, e assim por diante. Não tem limitação para o Espiritismo. Ele é um patrimônio da humanidade espiritual. Então, a luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação, como a gente acabou de dizer. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Essa é a visão do Espiritismo, né? Muito condizente com o que Jesus ensinava. Mas também os gentios já não são um povo. São apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Então, está dizendo aqui, está comparando o povo pagão daquela época, que não tinha a crença no Deus único, com as ideias, por exemplo, materialistas de nosso tempo. Então, esses são o povo pagão moderno. É a esse povo que a gente vai precisar ter esse cuidado de mostrar a boa nova, na medida em que a luz não o segue, na medida em que ele possa absorver o conteúdo, trazer o conhecimento aos poucos, inclusive através do nosso exemplo como cristãos, agindo como cristãos, para que eles percebam como a vida de um cristão é uma vida mais alegre, mais sábia, mais tranquila, menos ansiosa, é uma vida que se leva com fé em algo que é imutável e superior às coisas terrenas. Então, finaliza o texto dizendo: já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. E aqui a gente pode unir a essa questão a força do exemplo, como a gente dizia agora há pouco. Né? Então, nossa missão é a divulgação da verdade, é a divulgação da boa nova. A verdade triunfa sempre. Então, é isso que a gente vai divulgar, a verdade que nos traz a boa nova. Divulgando através de nosso compromisso com ela, através do nosso conhecimento dela, através de nossas atitudes. É assim que a gente vai divulgar a boa nova. Esse último parágrafo, portanto, explica como que o ensinamento foi sendo propagado através dos tempos e o nosso papel diante dele nos dias de hoje. Como a gente enxerga a nossa sociedade hoje e como é que a gente continua na tarefa de divulgação desse ensinamento da Boa Nova, desse ensinamento do Evangelho de Jesus. Bom, assim, estamos diante dessa nossa nova tarefa, vencer o materialismo e o orgulho com a propagação das boas ideias, dos bons costumes, das leis de Deus que nós conhecemos e praticamos enquanto espíritas, os cristãos modernos. Os cristãos da nossa época, né? Os verdadeiros cristãos, aqueles que se aproximam de Jesus e que buscam a pureza de seus ensinamentos. Então, divulgar a espiritualidade é proporcionar a todos uma maior ligação com o próximo, uma maior ligação com Deus, consigo mesmo,
com a natureza e com as diversas circunstâncias da vida para enxergá-las de forma mais sábia. É por essas atitudes que nós poderemos, quem sabe, né? E faremos isso com certeza, salvaremos juntos as nossas almas, nos encaminharemos bem diante das leis divinas e até mesmo o nosso planeta, porque nós temos aí uma questão ambiental muito séria para ser tratada e os ensinamentos cristãos, os ensinamentos espíritas, certamente nos farão dar importância ao nosso meio ambiente muito mais do que às nossas inclinações egoístas. Muito obrigado, queridos amigos, queridas amigas, pela companhia em mais esse estudo. Deixo os votos de que Deus abençoe mais uma vez a nossa semana, que nós possamos ter uma semana tranquila e viver os ensinamentos do Evangelho a ponto de poder transmiti-los. Um abraço fraterno a todos, nos vemos em breve com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá.